It's time to go home. Though your worry so focus on me. Tell me to let through. It's time to go home. Go on your own. Don't be afraid. I'll meet you right there. Presence alone. Still know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Within your power. It's time to go home. Boa noite, gente. Colocar aqui. Vendo um pessoal de dobradinha aqui da filosofia direto para cá. Deixa eu ver se eu consigo prender isso aqui direito. Peraí. Tá. Agora sim, cheguei. Muito boa noite. Tô vendo um pessoal aqui na dobradinha, um outro pessoal aqui com disposição total para a gente começar as nossas reflexões e rezo. Muito feliz. Quero comentar com vocês que rapidamente vi a discussão saudável no grupo a respeito do Gayatri. Lembro também que a Micheline tinha comentado um pouquinho antes, logo que eu fiz a primeira rodada, a respeito do que um monge Vaishnava tinha dito para ela que, sendo mulher, melhor não fazer, era aconselhável que não fosse feito. Também vi que uma outra pessoa comentou se eu estava fazendo uma linha por vez, porque sempre não estava dando certo as contas. Então, eu vou tomar um pouco de tempo para a gente colocar isso dentro de uma reflexão de hoje de novos caminhos. Boa noite, Cíntia. De novos começos, na verdade. Principalmente porque a gente está num processo de travessia
que foi iniciado pela passagem do meu pai, mas a gente, de uma certa forma, entrou numa travessia também. Quem está desde o começo, eu acho que sente isso. Ou mesmo quem pegou no meio do caminho, quem está chegando hoje, sente que aos poucos, ou seja, não é simplesmente sobre rezar a morte do outro, rezar aquela alma que vai e que transita entre mundos, mas de uma certa forma a gente também está transitando entre mundos. De uma certa forma, cada um de nós, cada uma de nós chegou aqui com uma visão de mundo, e à medida que a gente foi se permitindo a vibração da oração, a própria oração foi mexendo com a gente, até em lugares que a gente não esperava ser mexido, porque a oração tem esse poder também. Ela não abre só a porta que a gente abriu para ela. A gente fala assim: oração venha, Deus venha para a nossa vida, Deusa, estamos aqui. A gente oferece a sala, daí daqui a pouco a gente vê a deusa tá lá dentro do armário, vasculhando as coisas. Não, mas não falei para você ir aí, não, mas eu vou onde eu quero. E daí, ou seja, as coisas vão acontecendo. Então, não é necessariamente o que a gente abriu que ali aquele poder está tomando conta. Às vezes, o simples fato da gente ter se disponibilizado, se disposto a algo maior, a uma oração para o outro, aquilo levou a gente para as gavetinhas que estavam fechadas, para os lugares onde a gente nem imaginava que ia percorrer. Então, de novo, a travessia também é nossa. A gente está chegando num ponto nesse sábado aonde a distância para o final já é menor do que a distância que a gente veio do começo. Então, se a gente já percorreu o maior caminho do começo para cá, agora o caminho para o final já é mais curto a partir desse sábado. Então, esse momento de travessia já indica para nós que existe um novo. E talvez cada um de nós, as transformações, exato, Beth, cada uma de nós, através do que tem refletido, do que tem sentido, às vezes não é nenhuma reflexão aqui em cima, às vezes é tão atravessado o que a gente sente que não é um processo mental. A gente simplesmente sente que alguma coisa já não é. Por exemplo, quando a gente se machuca e tem a cicatrização, e eventualmente tem uma casquinha que cai. Não existe muito um raciocínio de falar casquinha cairá hoje e. Não, cai. Quando uma fruta está no pé e fica madura, ela cai. Tem certas coisas que acontecem a partir de outras que vieram antes, elas acontecem. E conforme a gente vai passando por esses tempos que a gente viu ontem, eventualmente essas oportunidades se manifestam e a gente, de repente, como se fosse um de repente, a gente sabe o que teve que preparar para isso, mas como se fosse de repente, a gente pensa: tem um novo acontecendo. Tem um novo que eu não consigo dizer exatamente o que é, mas eu sinto que tudo que eu trouxe para cá é da minha velha vida. E que sem que eu pudesse me dar conta, começou uma vida nova. Começou uma vida nova, sem exato esses processamentos que a gente tem, essas fichas caindo, como se diz, né, Beth? Uma vida nova começou sem presságio. Eu achava que eu estava só morrendo. Eu achava que eu estava só perdendo alguém. Eu achava que eu estava indo lá rezar. Eu achava que. E de repente tem algo que foi feito uma travessia dentro da gente e um novo está acontecendo. Um novo que, de uma forma bem tímida, como os primeiros raios numa manhã. Ou então, quando aquele escuro é mais escuro e dá presságio desse novo amanhecer. Mas por causa desse caminho percorrido, algo diz para nós que mudou. Teve uma mudança que cada uma sente diferente. E que acena que algo na nossa vida precisa mudar. E esse é um momento muito importante. Porque se a gente sentir que mudou dentro e não assimilar na vida, vira um conflito. Vira um conflito porque alguma coisa aqui já não é mais o que era. Então, como que a vida aqui do lado de fora pode ser a mesma? Os tempos são outros. Eu preciso acoplar, eu preciso alinhar, eu preciso trazer isso tudo para um alinhamento. Então, esse novo começa a acenar. E esse novo acontece na história do mundo, porque a história do mundo é a história das pessoas. Das pessoas. Os mestres animais são sempre perfeitos. Se a gente olha os mestres animais, as espécies foram mudando
Mas quando as espécies mudam, por exemplo, a gente tem o mestre gatinho que a gente fez questão de colocar ele para dentro da casa. Isso é uma responsabilidade que a gente tem, porque os seres humanos, se a gente desaparece do mundo hoje, esses mestres gatinhos vão ter problema. Porque a gente acostumou eles à base de ração, a gente tirou um lugar selvagem dos mestres gatinhos, dos mestres gatos e dos mestres cachorros. De maneira geral, as espécies que a gente conseguiu deixar em paz, essas espécies, elas estão ali sendo as mesmas desde sempre. Em aspectos sutis, algumas coisas aconteceram. Por exemplo, as mestras vacas, no hinduísmo, eles dizem que tem um nadi. Os nadis para o hindu são os caminhos do prana. Alguma coisa parecida com os meridianos da medicina chinesa, que geralmente a gente, às vezes, tem mais conhecimento. Ali para trás, tinha um nadi que vinha de cima, que conseguia pegar um raio de sol, uma energia celestial, e que cruzava com a bexiga, e que cruzava com as glândulas mamárias, e que cruzava e que saía no leite. E por isso que aquele ghee era medicinal, aquela manteiga que se fazia do leite era medicinal. Isso, à medida que os tempos foram se perdendo, o hinduísmo fala que hoje esse nadi, essa rota do prana que captaria desses seres através do coronário, não existe mais. Então, hoje não existe mais essa cura que para a gente virou mitológica, que em alguns aspectos da Ayurveda ainda são colocados. Esse ghee, esse leite, que era antes um fator de cura, hoje é um fator de adoecimento. Se a gente pega planos sutis, coisas mudaram. Mas as espécies, de novo, tirando o homem, as espécies, elas perfeitas do jeito que elas são, elas continuaram. O ser humano não. A gente foi passando por modificação. A gente foi passando por modificação e mesmo assim a gente muda, muda, muda. E a gente ainda não consegue encontrar uma transformação que seja coerente com o que de fato o nosso espírito traz. Ao contrário, de novo, do mestre animal. O mestre animal ele tem um espírito de bondade. Ele manifesta o quê? Bondade. A gente tem um espírito de plenitude, textos falam para nós, o Evangelho fala para nós, Kardec fala para nós, só que a gente não manifesta isso. Então, isso a gente é bem diferente do mestre animal. O ponto é, à medida que esse tempo vai passando e as coisas vão mudando, porque seres humanos vão mudando, as doutrinas também vão se adaptando. Um dos ensinamentos que o Buda deixou para nós, porque ele tinha a visão que repetiriam as palavras dele. Ele falou: contextualizem o ensinamento. Ele estava falando para um público lá e ele estava dando exemplos para aquele público. E ele falava de formas que aquele público pudesse entender. Se a gente simplesmente receber esses ensinamentos ou pegar a própria Bíblia com passos como não pode passar onde passa o fio da agulha, se a gente não contextualizar tudo isso, não vai ter sentido para nós e a força do ensinamento que eles queriam apontar vai se perder. Porque, como também já foi dito, a gente acaba analisando o dedo sem olhar para onde o dedo aponta. O que o mestre, que os ensinamentos, que as doutrinas estão fazendo é apontar alguma coisa. E a gente perdido acaba discutindo o dedo. Ou, por exemplo, devemos ou não entoar o Gayatri. Agora, para onde o Gayatri está apontando? Se a gente for realmente pela doutrina, pelo hinduísmo, eu tenho aqui para dizer para vocês que a gente não podia nem estar aqui. A gente, como mulher, a gente pelo Zoom, a gente ia ser tudo queimado como bruxa no final, bruxa e bruxo no final aqui do rezo. Ia ser todo mundo para passar pública, só ia sobrar cinza amanhã. E quem não sobrasse de cinza iam pendurar no norte e sul da cidade para ninguém mais repetir o feito. Então a gente tem que tomar cuidado que as coisas foram mudando para darem acesso para curas novas. Se a gente pegar a ayahuasca, por exemplo, para quem conhece essa medicina da floresta, antes aonde a gente tinha isso? Só dentro das tribos, das aldeias e só quem consagrava? O pajé. Hoje a gente não está dentro de uma tribo, a gente definitivamente não é pajé e a gente está com essa medicina para nós. Se a gente pensar os ensinamentos de Jesus, qual foi uma briga que ele teve com os fariseus? O que os fariseus falavam?
que ele não podia discutir aquilo porque ele era filho de um carpinteiro, ele não tinha erudição, a linhagem para poder falar. Não foi assim? E aí, qual foi a briga para levar aquilo para fora das sinagogas? Então, se a gente olhar como as coisas começaram e como elas são hoje, elas já mudaram bastante. A pergunta que a gente deve fazer é se a gente profanou ou se a gente fez a mudança por algo que seja divino. Tem uma discussão que é muito frequente nas práticas de Hatha Yoga, que é, por exemplo, mulher em ciclo deve fazer ou não a invertida sobre a cabeça? Bom, para começar, mulher não devia nem fazer, pelo plano original, nem praticar Hatha Yoga. Então, a gente já está falando de uma coisa depois. Então, ou seja, mas tudo bem, chegamos nesse ponto. Devemos ou não fazer a invertida? E aí tem professores que passam a invertida depois de 18 luas, 40 japamalas. E eu consegui entender um lugar que era muito terapêutico daquilo. E eu, pessoalmente, quando eu coloco as pessoas nas práticas, eu não tenho medo de passar isso na primeira série, no primeiro dia. Porque vejo um aspecto terapêutico e vejo que a mulher, de novo, ou que seja um homem, ali está. Agora, eu encontrei respostas em mim. E o que eu quero aqui é pedir para vocês encontrem respostas em vocês. O mundo já não é mais o mesmo de quando essas doutrinas foram lançadas. Tem certos aspectos, por exemplo, o mantra Om. Eu senti realmente, quando eu comecei a pronunciar e a fazer, eu falei, não pode fazer isso sozinho, me leva para um outro lugar. Agora, isso talvez seja a minha história de já ter vivido dentro de um ashram, dentro de um convento, e de repente ter tido um chamado para isso e ter que me trabalhar na vida para que eu não voltasse para isso. E ter uma ação social, que a minha vida tem uma ação social. E eu sinto que quando eu faço isso, eu sou de novo, aquele lugar me chama. Um lugar que eu sei que não é a minha missão hoje, que não é para onde eu devo ir hoje. Agora, qual é a resposta para você? Aonde é que você encontra algo que reverbere em você? A gente não pode deixar que o pensamento do outro seja o nosso pensamento. A gente precisa deixar de pensar a ideia do outro. E precisa entender qual é o papel da mudança. A Jetsuma, quando ela entrou nesse combate dentro do budismo para que as mulheres fossem ordenadas, a gente poderia dizer, não é a tradição, porque foi isso que diziam dentro do budismo, e graças a elas, mulheres puderam ser ordenadas, e hoje são futuras, são promessas de mestras para nós. Agora, qual foi o intuito dela? Profanar o budismo? Ela olhou o budismo e falou, isso aqui está tudo errado, acabou, não, vamos fazer uma bagunça aqui, porque isso daqui não vale nada. Não, isso vale tanto que eu quero isso para cada um dos seres. Talvez na idade primeira, seja realmente muito perigoso para a gente tomar ayahuasca fora de uma tribo. Mas no ponto que chegou a nossa humanidade, a gente não pode descartar nenhuma ferramenta de cura. Vocês concordam com isso ou a gente precisa trancar? Olha só a loucura que as pessoas vivem de maneira geral. E a gente vai tirar ferramentas? Então, quando a gente faz o Gayatri, todo mundo de algum jeito sentiu algum poder nisso. Aí a gente fala, não, isso daqui não é para você. Então, vamos pensar de uma outra forma. A gente está fazendo 18 repetições. E aqui eu já respondo quem sobrou um monte de conta. Como o mantra é muito longo, eu tenho feito só 18, anteontem, ontem e hoje também. Até que a gente firme isso mais um pouco, porque precisa de mais tempo para rodar um Gayatri completo num Japamala. E por essa razão, de novo, eu coloquei em 18, porque mesmo com 18, com as reflexões, os nossos encontros já estão indo para mais de uma hora. Se eu coloco um inteiro, eu vou estourar o tempo totalmente e a gente não vai chegar. Então é comum, dependendo do que a gente está fazendo, do propósito, da hora, do momento, em vez de 108, fazer 18. Assim como é comum também, eventualmente, a gente mandar esse número para cima. Ponto de novo é, a gente precisa entender, buscar essas respostas em nós. E aí eu trago a ideia de um sujeito que chama Chaitanya. Ele é tido como um avatar de Krishna, e no tempo dele, ele tentou fazer com que as pessoas cantassem Hare Krishna. Só que Hare Krishna, pelas escrituras, pelas doutrinas, como que ele é cantado?
A gente canta Hare Krishna, Hare Krishna. Nas escrituras, tá Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Então, o que ele fez? Ele falou, tá bom, já que vocês estão dizendo que só pode cantar um mantra quem tiver ordenado, retirado, rezado, vivendo na Índia, de tal casta, homem, celibato, bacana, fiquem com essas pessoas, eu vou ficar com todas as outras. E o que ele fez? Ele inverteu. Ele inverteu e ele colocou um novo começo na história toda, onde cada um de nós pode cantar Hare Krishna. Sem ter alguma preocupação que a gente está ferindo alguém. Quando a gente fala da invertida para as mulheres, por exemplo, a gente está fazendo isso por 23 horas por dia? Não, a gente está fazendo isso num aspecto terapêutico de 5 respirações, de 1 minuto que seja. Será que isso vai infringir? Ou será que isso está instigando a gente mais do que fechando um caminho? E a pergunta que me provoca toda essa reflexão é o quanto que a gente tem feito de prisões e o quanto a gente tem feito de portas abertas. Porque toda a proposta das práticas, da meditação, do japamala, é alguma forma de libertação. E aí, de novo, eu percebo que a gente usa o dedo e se perde discutindo o dedo. Então, o que é para você? O que é que aquilo diz para você? Você precisa encontrar as tuas respostas. E isso não é só para pronunciar o Gayatri. Isso é para a tua vida. Porque você pode estar vivendo a resposta do teu marido, você pode estar vivendo a resposta do teu companheiro, você pode estar vivendo a resposta da tua mãe, você pode estar vivendo a resposta do teu pai, você pode estar vivendo a resposta do teu antepassado. E não a tua resposta do que é a tua vida e de como você deve viver a tua vida. Enquanto essa resposta sobre como você vai viver, como você vai ler a vida, e outra vez, Chaitanya não fez isso para profanar o Vaishnavismo. Ele fez isso para que as pessoas pudessem, o que a gente viu no Mahabharata agora há pouco, então na filosofia, é para beneficiar o outro, não é para tomar do outro. Agora, o que é que move a minha intenção, que a gente já falou? É isso que a gente deve ver. Bom, a minha intenção aqui é fazer isso, porque daí a gente vai difamar todo o hinduísmo. Não, a intenção não é essa. Então, olha para a intenção e encontra as tuas respostas. Se as pessoas tivessem se mantido nas tradições, a gente ainda teria escravos pelas ruas. Se as pessoas estivessem ainda nas tradições, a gente não ia estar lutando hoje para acabar com os rodeios. Se as pessoas se mantivessem nas tradições, nós, mulheres, não estaríamos aqui agora. Agora, outra vez, a resposta é porque a gente quis tocar fogo no mundo, porque nada valia a pena, a gente queria profanar qualquer coisa, ou a resposta é porque a gente queria um mundo melhor. E se o Gayatri pode levar você para um mundo melhor, entoie o Gayatri. Assim de simples. Agora, as respostas precisam vir da gente. E a gente precisa, buscando as respostas, entender qual é essa intenção. Porque esse mundo novo que vem, que vai surgindo, ele pode ter justamente esse mesmo lugar. Um mesmo lugar onde a gente olhe para ele e diga: mas as coisas sempre foram desse outro jeito. Você viveu 10 anos nesse trabalho, o que você está inventando agora? As coisas sempre foram assim, você sempre se virou assim. Ou de repente você quer acabar com o relacionamento porque você percebeu nessa travessia que as coisas não são mais daquele jeito. Ou você decidiu que sim, tem espaço para adotar um outro mestre cachorro, o que quer que seja. Só que as coisas não eram assim. Então, como elas não eram assim, você não vai fazer, porque agora elas estão se pronunciando de uma outra forma. E vai depender de você e de mais ninguém colocar essa nova vida para rodar. Não vai depender nem do Gayatri, nem do monge Vaishnava, nem da Jetsuma, nem de nada. Ou seja, Krishna já deixou na Bhagavad Gita para a gente. Ele faz com a gente, mas ele não faz por nós. Acabou. É a gente que vai ter que despender essa energia.
sem que a gente despenda essa energia, o esforço de qualquer ser para nos ajudar é vão. Então, se você ponderou em tudo isso e falou, eu não devo fazer o Gayatri, não faça o Gayatri. Eu não estou aqui para te convencer a fazer o Gayatri. Aliás, eu não estou aqui para convencer você a nada, eu só gostaria que você se convencesse de escutar a tua voz. Esse seria algum convencimento que eu gostaria de participar na tua vida. Agora, para onde vai levar a tua voz? Você é livre. Você é livre. Agora, se quando a voz se manifesta, a gente diz, não, mas foi sempre assim no passado, não é desse jeito, tem que ir para outro lugar, tem que continuar sendo. Então, peraí, a gente está pegando essa travessia inteira. É como se o espírito chegasse no final e voltasse e falasse assim: eu quero viver a mesma encarnação. Não dá. Você desencarnou. O que aconteceu com você nessa travessia? Você desencarnou. Agora é para frente. Desencarnou, não tem jeito de voltar. Se você quiser não ouvir essa mensagem de começo, de um novo começo, de uma nova forma de entoar um mantra, de um novo jeito de consagrar a ayahuasca, de um novo mundo, de essas transformações que o mundo pede, se você não quiser ouvir isso, você vai viver com um conflito. Porque você pode ir para o teu serviço e fingir que você está feliz e fazer o que você deveria fazer naquele dia. Você pode se encontrar com a tua família e fingir que aquilo não incomoda você ou que você não tem uma palavra para dizer a respeito daquilo, o que quer que aquilo seja. Você pode tudo. Para o outro esse fingimento funciona. Para você não funciona. Para você ele não vai. Aí óbvio que no meio do caminho você vai falar assim, mas eu prefiro fingir do que encarar o meu medo. E aí você vive numa mediocridade tremenda, porque afinal de contas, o medo consome. E o que pode acontecer? O que verdadeiramente pode acontecer? Alguém achar que você perdeu a razão. Muda alguma coisa o que a pessoa pensa de você? Ah, não, mas quem está pensando isso de mim é a minha mãe. E eu amo a minha mãe. Não, mas quem está pensando isso de mim é o meu marido, meu companheiro, e de novo, alguém muito próximo. E é por isso que a Bhagavad Gita é tão sagrada. Quando Arjuna, esse guerreiro, vai no campo de batalha para lutar, para falar, tá bom, agora vem vida nova, vamos colocar que essa seja a batalha dele. Ele olha e ele diz, peraí, eu falei que eu ia lutar, mas eu não sabia que no exército inimigo estavam os meus professores, o meu mestre. Tudo que eu aprendi desse sujeito. E agora eu tô aqui para matar esse sujeito? Não, eu não posso fazer isso. Peraí, eu vou fazer isso, eu vou lutar com o meu sobrinho? Não, não posso fazer isso. Não, eu vou lutar com. Não, não posso fazer isso. E a gente precisa entender que essa luta de Arjuna é a mesma luta que a gente, porque a gente sente medo de trair essas pessoas. A gente sente medo de ser desleal com elas. E aí é a hora que o ensinamento do Cristo vai por terra. O ensinamento do Cristo é ama o outro como a ti mesmo. Quando você deixa você por causa do outro, é quando você ama mais o outro que a você mesmo. Agora, a pergunta que eu tenho não é do medo em si. Alguém falou do medo. A pergunta que eu tenho aqui é o quanto você se ama. O quanto você diz se amar, o quanto a gente diz se amar é algo. Mas o quanto verdadeiramente a gente se ama. Porque se a gente verdadeiramente se ama, quando um novo caminho se apresentar, a gente vai por esse caminho. Às vezes, os tempos, como a gente viu ontem, desse caminho, são diferentes. E a gente não pode dizer que para um serve para outro. Mas a partir da hora que ele se apresentou na tua frente, que está tudo certo para você ir, e você diz não, você precisa entender que se você está fazendo isso pelo outro, você está traindo você mesmo. E você precisa entender que você ir não significa você trair o outro. Vocês concordam que existe uma diferença se eu estou aqui na frente de vocês e falo, eu vou desligar esse Zoom porque eu quero que vocês não escutem, eu quero que vocês não escutem. Uma intenção. E se cai essa conexão aqui, porque tem algum mestre animal aqui, dos quase 200 que estão aqui, que de repente está em risco, aconteceu alguma coisa, um grito, eu preciso correr para ver. E como consequência, vocês não vão mais escutar. Vocês concordam que são duas situações, elas têm a mesma conclusão.
mas a intenção é totalmente diferente. Ou seja, o que deixa o nosso coração tranquilo? Não é que a gente está falando não para o pai da gente, não que a gente está fazendo essa luta toda para matar a influência deles sobre nós. Não é porque a gente quer magoar essas pessoas. É simplesmente porque a gente precisa seguir o nosso caminho. E se essas pessoas amam verdadeiramente a gente, elas vão entender em tempo. Não é no tempo que a gente deseja, é no tempo que a gente viu ontem que elas levam para processar isso. E aqui, por exemplo, eu coloco quantas pessoas na nossa sociedade vivem dentro de um armário, como comumente se diz, por não assumir a própria sexualidade, por medo justamente do que está em volta. Agora, vale a pena a gente ter um amor, vale a pena a gente ter o que quer que seja do outro, quando o outro está destinando aquilo para uma outra pessoa que não é a gente? Porque aquela pessoa não existe. Agora, óbvio, a gente sempre tem essa opção de falar, não, mas eu não vou. Tá bom, você não vai. Agora, o que vai te custar isso? Porque o novo começou a acenar. E o novo, ele pulsa dentro. Ele não é uma força que fica sentada em cima da mesa, silenciosa, dizendo, tá bom, quando você quiser, você me acessa. Ele vai pulsando. E aí você não presta atenção, ele começa a pegar fogo. E aí você não presta atenção, ele grita, e ele mexe, e ele dá coceira. Porque ele quer te mover. Você pode tentar evitar. Eu posso tentar evitar o novo. Mas a gente sabe que o novo é mais forte que a gente. Porque essa vida tem a missão de se renovar. E a gente, por apego, por preocupação com o outro, com medo de não dar conta, com medo que a graça não venha, com medo de qualquer coisa que a gente cria, a gente para. E esse é um jeito da gente se opor à vida, porque a vida é um movimento, a vida não para. E os nossos renascimentos são só as mortes que a gente precisa passar para atingir novas encarnações. Não adianta a gente fingir que não tem acontecido alguma coisa. Aconteceu e para cada um significa uma vida nova. Agora a gente precisa ter a coragem para ir para essa vida nova. A gente precisa ter a determinação de saber que a gente não está dando as costas em ninguém. A gente está simplesmente escolhendo o nosso caminho. Eu, pessoalmente, tive uma. O meu pai sempre foi muito ligado a ele. E quando eu era adolescente, eu falava, pai, eu quero ser psicóloga ou parapsicóloga. E aí meu pai falou, você não vai ganhar dinheiro com isso nunca. E eu acreditei nele. Acreditei que era isso, e aí o que acontece? Depois de uma vida miserável tentando ser quem eu não era, justamente eu me dei conta e falei, não, não posso ser isso. E aí eu largo tudo e vou de andarilha pelo Oriente. Agora, e precisava ter demorado tanto tempo, precisava ter sido tão dramático. E o fato foi que quando de fato aconteceu, e por mais que ele quisesse evitar, já não tinha forma. Porque a coisa tinha crescido tanto dentro de mim que eu não conseguia não seguir o meu caminho. E talvez seja esse ponto que a vida trabalhe na gente. Ela leva a gente de crise em crise, até que seja inevitável a gente seguir o nosso próprio caminho. Porque essa crise que cada um vive, muitas vezes sabendo o caminho e não percorrendo o caminho, é a forma da vida esquentar a gente do lado de dentro para a gente fazer as mudanças necessárias. E aí, de repente, a gente vai de novo num grupo de oração e é atravessado em lugares que a gente nem imagina e o novo acena para a gente. Foi uma intenção? Não foi uma intenção daqui. Só que a oração tem poder. E a oração tem poder de um jeito místico que ela alcança cada um no que deve ser alcançado dentro da profundidade, da genialidade de cada ser. E agora esse novo está aí acenando. E a pergunta que eu tenho é: a gente vai fazer a conclusão da nossa travessia ou a gente vai ficar se negando? A gente ainda tem tempo para isso, mas, de novo, o tempo ali para o final já começou a ser previsível em termos de, a gente sabe, está ali a linha de chegada. E a linha de partida começou a ficar cada vez mais distante.
E isso tudo que tem acontecido dentro da gente tem apontado um novo mundo, tem apontado mudanças, tem apontado para nós que a gente não pode mais ficar se forçando a fingir tá tudo bem, se forçando a achar que é aqui que a gente deve estar, se forçando a achar que é desse jeito, se forçando numa vida que não cabe mais a gente. Cada um vai desencarnando a sua vida para encarnar novas vidas. E a gente precisa atravessar essa travessia. Precisa atravessar a travessia íntima, especial, plena de cada um, para chegar e falar: tá, eu era assim. Agora as coisas se transformaram aqui. Se transformaram em mim. E essa transformação me leva para esse outro lugar. E a gente vai precisar dessa coragem. Eu algumas vezes penso no medo. O medo do que quer que seja. Mas o medo maior que eu tenho é de olhar para trás na minha vida e chegar à conclusão que eu perdi o tempo. Esse medo supera todos os outros medos. Então, por exemplo, eu digo, eu tenho medo daqui desse caminho, não sei se vou dar conta do que quer que seja. Aí eu olho e falo assim, vai lá para o fim da tua vida, lá para o fim, pro teu leito de morte. O medo que eu tenho de, nesse momento, ter perdido a chance do que quer que seja. Então, o que é que te hoje parece tão importante? Caminha para o fim da tua vida e olha para trás para esse momento que parece tão importante. De verdade, qual é a relevância dele frente à tua missão, à tua estadia no planeta, ao que teu espírito queria que você fizesse e pediu para você fazer? Qual é a relevância? Porque muitas vezes as coisas que parecem muito grandes agora, no momento da morte, não são nada. Eu tive conflitos e conflitos com meu pai ao longo da vida. Conflitos e conflitos. Eu sou muito grata pela medicina ayahuasca, porque o maior deles eu resolvi no mistério dessa medicina. Agora, o ponto é, tudo isso aconteceu. Conflitos. No final, nada daquilo ocupava 1 centímetro do espaço em que nós compartilhávamos. Nada daquilo era de fato importante. Nada. Eu só tinha gratidão por tudo que ele tinha me ensinado. E eu sei que ele também, me emociono, tinha essa mesma gratidão. A gente cresceu junto. Então, outra vez, a gente vai passando por essa trajetória toda e tudo parece tão grande, as mudanças se apresentam e a gente diz: eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu tô aqui, eu tô aqui, mas eu tô, como o meu caso mesmo, que fui parar numa empresa de tecnologia mundial, tô aqui, nossa, tá tudo certo, tenho a carreira, tenho medo, como que eu vou viver no outro lugar? Eu não sei como eu vou viver no outro lugar, mas eu sei que eu não estou vivendo aqui. E eu não consigo não viver aqui para fingir que eu estou vivendo, em vez de viver o que eu preciso viver em algum outro lugar. E aí tudo aquilo que parecia tão grande, à medida que eu fui indo, e à medida que, de novo, com meu pai, tem certas coisas, mesmo hoje, com esse processo de cunha que está sendo tão absolutamente maior do que qualquer coisa que eu tenha visto na vida, eu tenha imaginado que uma luta pela liberdade por esses seres poderia representar. Mesmo assim, eu vejo que tem tantas coisas que parecem tão grandes e que no final, o que realmente eu vou lembrar é da luta e do empenho de cada um aqui e de outros também fora desse grupo, querendo que os mestres animais sejam livres. E que essas grandes lutas que parecem que vão tirar todos os cabelos da nossa cabeça, eles simplesmente estão fazendo dia após dia a gente firmar uma luta para que, de novo, lá para frente alguém se beneficie dessa luta. Entendem? Parece muito grande agora, mas no final, quando a gente faz o balanço, no final, quando esse balanço é feito, tudo foi uma obra do divino. Só que se a gente ficar olhando só para o momento, a gente se ilude. Por exemplo, quem teve que comunicar para o pai e para a mãe que ia de repente se casar com uma pessoa que eles não gostavam. Ou teve que comunicar para um pai e para uma mãe
que ia se casar com um pai e uma mãe racista, que ia se casar com uma pessoa negra. E meu respeito por todo mundo que fez isso. Agora, vocês concordam que essas pessoas sentiram medo? Como que ia ser? Como que... Porque a vida ficou tão fora de lugar que a gente mediu pessoas por cores, que a gente mediu pessoas por profissões. Quantas outras pessoas não falam, não, não se meta com essa pessoa, porque essa pessoa é de outra classe social. Isso acontecia e hoje, graças a Deus e a Deus e a pessoas, cada um de nós, isso está mudando. Mas isso já aconteceu. E, infelizmente, a gente conheceu muita gente que se embancou, falou, olha, eu vou e não me interessa o que você pensa. E foi com medo, foi do jeito que dava para ir, foi. Graças a Deus essas pessoas foram, porque essas pessoas foram beneficiando um novo tempo que era maior que elas. Agora eu tenho certeza que muita gente não foi. E quando eu penso nessas pessoas, eu penso nos amores que foram perdidos. Eu penso nas vidas que poderiam ter sido vividas e que foram só sonhos. Sonhos sem um empenho, sonhos sem ser meta para ser realizado. E eu penso na quantidade de infortúnio na face dessa terra que continuou porque essas pessoas não tiveram coragem de ir para o novo. Quantas pessoas que escutaram dia após dia violência doméstica e não falaram nada. Não falaram nada contra crimes para a mulher, que eles participaram com silêncio. Porque tinham medo que, de alguma forma, aquele ser fosse se virar contra eles. E tudo bem, a vida deles foi preservada. Será? Porque quando a gente chegar no final, de novo, a gente vai lembrar disso tudo e vai ter orgulho de ter vivido uma vida dessa? Ou a gente vai ter vergonha da gente? Vergonha por ter compactuado com a covardia, com o racismo, com a homofobia, com o que quer que seja que leve esse planeta para um umbral, onde almas encarnadas experienciam do umbral. O que vai te dar orgulho de lembrar? E o que hoje parece tão grande que, à medida que a gente vai vivendo, se torna absolutamente pequeno? O que ajuda muito nessas mudanças que chamam a gente, que às vezes a gente tem receio de fazer, é que a gente possa falar com outras pessoas que fizeram esse caminho, para que essas pessoas possam falar com a gente da trajetória que elas tiveram. Porque isso, embora o caminho de cada um seja cada um, embora tudo isso, mas dá um senso de validação, de, tem uma outra pessoa que fez num outro lugar e conseguiu ir. Essa pessoa tinha medo e foi. Eu lembro também de um professor meu de paraquedismo, e ele falava para mim, no dia que eu subisse no avião, sem medo, era para eu descer do avião imediatamente sem saltar. Porque o medo era uma forma, de novo, daquele amigo que ama, que quer saber exatamente a contingência que você tem. Então, quando o medo te assaltar, pergunta qual é o maior medo e explica para o teu medo como que você vai se safar daquilo. O que a gente não pode é chegar no final da vida, olhando para trás, chances que a gente teve e que a gente descartou. Oportunidades que generosamente foram dadas para nós e que a gente deixou. Chances de crescimento, de graça, de perdão e que a gente absolutamente não se candidatou. E aí sempre vale a reflexão que o karma não é só sobre o que a gente faz para nós, mas outra vez, nesse caso, quando a gente colabora, ainda que de forma silenciosa, com tudo que a gente não acredita mais, como, por exemplo, o que está acontecendo com mestres animais, o que acontece com pessoas em função de classe social, o que acontece com pessoas em função de cor de pele, o que acontece com pessoas em função da sexualidade. O Brasil é o país que mais mata trans. E, de repente, a gente olha para tudo isso e percebe que a gente fez parte disso. Fez parte porque a gente não aceitou mudar, porque a gente teve medo de mostrar para o mundo que existia um novo jeito de entoar o Mahamantra, que existia a forma de respeitosamente entoar o Gayatri,
que de alguma maneira as mulheres podiam praticar Hatha Yoga, que de alguma forma as mulheres podiam ser ordenadas no budismo, que de alguma maneira cor de pele não significava o destino da pessoa ou o que ela tinha que fazer no mundo. A gente precisa ser a mudança. O karma não é só sobre nós, mas é sobre como o que está em volta de nós não muda porque a gente não mudou. Então a gente não vai carregar simplesmente e falar assim, não, esse daqui eu não vou viver isso porque está tudo bem para mim, é a minha escolha. Alto lá. O que a sua escolha fez outro ser passar? Porque isso cada um de nós vai ser cobrado. E como a gente refletiu no outro dia, não é para a gente fazer pelo que a gente vai ser cobrado. É para fazer porque é o certo fazer. Se a tua alma já desencarnou de uma vida passada, não é certo que você caminhe nesse mundo como uma alma penada, ligada a uma vida que já foi, a uma faceta do teu espírito que já não existe mais. O universo inteiro conspirou para que você mudasse de opinião, para que você ampliasse sua visão, para que você ampliasse teu coração, para que a tua consciência fosse outra. Para na hora de toda essa graça descer, esse portal se abrir, você falar não. E a gente quer, de alguma forma, continuar tendo bem-aventurança na vida, é óbvio que a gente vai viver conflito. É óbvio que a gente vai somatizar. É óbvio que coisas vão acontecer para nós, não porque a gente está sendo punido, mas porque a vida está tentando falar, não é por aqui. Se você está numa estrada, imagina, você está dirigindo um carro, você está numa estrada, aí de repente você tá tudo iluminado, tudo certo, tem faixa, daí de repente você está nessa mesa e sai da estrada, você fala, nossa, o que está acontecendo aqui? Tem um monte de pedregulho, você passa, nossa, quase ali passou por um buraco que o carro podia entrar. Aí você vai andando na frente, você não sabe se é uma montanha ou se é um dinossauro que está na frente. O que você faz? Você fala, esse não é o caminho, eu me perdi. A vida muitas vezes faz isso com a gente para falar, o caminho não é aqui. Agora, cabe a cada um sempre ter o discernimento, porque às vezes o caminho que a gente vai, ele tem dificuldades, que são as provas que vão elevando a gente. Agora, tem um momento de discernimento cortante que a gente olha e fala, errei o caminho. Essas dificuldades não é porque a vida está me testando, essas dificuldades são porque a vida está sendo boa comigo, falando que agora é por aqui. E esse é o papel da crise, de novo. A crise é um lugar onde a estrada fecha e a gente fala, preciso realinhar a rota. E através de oração, através de tapas, que seja um jejum, através do estudo, através do que quer que a gente vai olhando e fala, eu preciso realinhar a rota. Eu não posso mais participar desse mundo sendo coadjuvante desse mundo, ou seja, coadjuvante no sentido de que o que protagoniza é a inconsciência, eu não posso mais ser coadjuvante disso. Eu preciso, aonde eu alcancei um pouco de consciência, eu preciso praticar essa consciência. E quando eu não pratico, outra vez, eu sofro. Porque antes eu não sabia, mas hoje eu sei. Quando eu comecei essa estrada, eu, cada um de nós, e a gente olha, eventualmente, para o nosso pai, para a nossa mãe, para as pessoas que estão próximas, e elas exercem um poder imenso sobre nós. Imenso, imenso. A gente olha ali e a gente não sabe ainda. Agora, depois que a gente sabe que isso acontece, que a gente está escolhendo as escolhas delas e não as nossas, vocês concordam que o jeito disso chegar na gente, da gente se manifestar para o universo é diferente? Vocês concordam que existe um peso muito maior quando eu sei e não faço do que quando eu não sei e faço? Das duas formas a gente é cobrado. Então, outra vez, um medo que a gente deve ter deve ser o medo de viver uma vida que não é nossa. O medo que a gente deve ter deve ser de permanecer como um zumbi quando a vida convida a gente a pulsar mais forte. Aí, óbvio, a gente pode olhar para tudo isso e falar, mas não tem garantia de nada. Não tem mesmo. E o que a gente acha que é garantia é o que o Alan Watts falava do budismo, que a gente salta do avião com uma rocha enorme. E aí, em queda livre, a gente abraça a rocha e fala, tô salvo. Essa é a segurança que o mundo vende pra gente. Então, se você não quer mudar porque você acha que você está seguro no lugar que você está, eu sou mensageira do Apocalipse aqui agora para te dizer que você está segurando uma rocha em queda livre. Não tem segurança nenhuma, nenhuma. Leila comentou alguma coisa por aqui. Não tem segurança nenhuma. E se a gente quiser realmente seguir o nosso caminho, a gente vai ter que peitar essa insegurança.
reproduzimos esses filhos, não adianta querer ser fixo se o mundo é cíclico. Exatamente isso. A Mirs começou que o pior, muitas vezes mudamos, mas não atualizamos nosso... Exato, exatamente. Alguns bons comentários aqui. Exato. Então, olhar tudo isso, porque outra vez tem um novo acenando para nós. Um novo acenando nos nossos corações, um novo acenando de toda forma possível, porque a gente falou lá no começo, se oferece flor, o perfume fica com você. A oração tem poder. A oração está te acertando. Os dias, e algo que a gente está fazendo todos os dias. Vocês já devem ter visto essa coisa, como que chama? Não sei o que é de São Miguel, que tem um período para São Miguel, daí pega 21 dias para São Miguel. Ou então a pessoa vai fazer os 7 dias da deusa tal, ou vai fazer. Essas coisas que têm rotina, elas mexem com a gente. Não adianta a gente fazer isso na ingenuidade de achar que a gente não vai ser provocado em lugares outros. E hoje, quem está vendo esse novo acenar, mesmo que decida amanhã eu não vou voltar para essa oração, tá certo quem falou que não devia entoar o Gayatri, porque tudo virou uma bagunça no meu coração, então não vou mais. E daí desaparece. O que você acessou, você não vai conseguir desver, como a Aline falou num outro contexto. É teu. Você viu, você sentiu. Não tem como pegar isso simplesmente colocar, eu não vi isso. Você fingir que não vê uma coisa que está acenando para você, só vai te dar conflito. Então, o que quer que seja que essa mudança, que essa travessia esteja fazendo, essa travessia está fazendo a gente desencarnar. Do mesmo jeito que quem morreu está fazendo sua própria travessia para descobrir que aquela encarnação acabou e que uma nova vida se inicia, a gente também na nossa travessia, constantemente, a gente precisa assimilar que existe uma nova vida. O Joseph Campbell, que é uma pessoa que eu recomendo muito que a gente estude um pouco mais, que fala a respeito dos ritos, fala a respeito da mitologia como um todo, do poder do mito, ele é forte nisso, em traduzir o mito. E ele diz que cada um de nós é o herói, a heroína do próprio mito. Ele enfatiza a observação que a gente deve ter dessa vida como uma jornada heróica de cada um de nós. Essa jornada heróica vai depender dessas decisões que a gente toma, essa jornada heróica vai depender dessas reflexões que a gente faz, essa jornada heróica vai depender da gente realmente querer vencer. E o que essa vitória significa? Vencer significa simplesmente ter sobrevivido até 90 anos de idade sem ter manifestado um sonho sequer nosso? Parece que não parece vitória, né? Ou seja, de maneira geral. Vencer significa viver triste. Não parece uma vitória. Vencer significa a gente ser conhecido no mundo dos homens. Parece que na morte isso não faz muita diferença. Ou seja, o que vencer significa para você? E essa vitória que você deve procurar para justificar essa travessia heróica do teu espírito enquanto o protagonista do próprio mito, o herói, a heroína do teu mito. Essa heroína, ela está sendo convidada a cada momento da vida a se refazer, a aparecer de novo, a lutar e sair vencedora. Joseph Campbell, ele sempre coloca essa ênfase que esse mito acontece de uma forma tão bonita que a partir da hora que você faz a tua travessia, que você se torna o herói, a heroína do teu próprio mito, nessas tantas batalhas da vida que a gente tem, chega um momento que a volta dessa heroína, desse herói para casa, representa que quem está em volta de você cresce. Então, se você tem medo de seguir um novo por causa dos outros, por causa do que você pode tirar dos outros, saiba que você vencer verdadeiramente, não vencer para as coisas desse mundo, vencer essa vitória maior, onde a gente vence a gente, onde a gente vai com medo, aonde o novo acena e a gente sem garantia segue. Esse vencer em tempo vai beneficiar todo mundo que está em volta de você. Isso deve ser um lugar de aconchego no nosso coração. Porque a gente não está tirando do outro, a gente está dando.
E embora pareça ser uma contradição, porque a mudança é nossa, muitas vezes, de fato, a gente não faz a mudança por causa do outro. Porque a gente pensa que está traindo o outro, porque o outro não consegue, porque o outro ama, porque o outro não ama, porque o outro não merece, porque o outro não vai aceitar, porque o outro não vê, porque o outro não entende. A partir da hora que você faz, esse outro se beneficia. Só que você precisa renascer. Você precisa aceitar esse caminho novo. Você precisa se ver capaz de percorrer esse caminho, mesmo que não tenha garantias nesse caminho. E não existe garantia também no caminho que você está. Existe só uma ilusão, porque você conhece as variáveis. Então, de uma certa forma, porque a gente conhece as variáveis, a gente diz, por aqui eu consigo me virar dessa ou dessa forma. Mas, efetivamente, não existe nenhum controle, não existe nenhum domínio, não existe nada. Existe só o conhecido. E o novo remete ao desconhecido. Há lugares onde a gente não sabe exatamente o que a gente vai enfrentar. Volta em outras reflexões. O que quer que aconteça, você tem você. Agora, você não pode ficar num lugar onde já não é teu. Porque nesse lugar, você não tem mais você. Nesse lugar, você já se enfraqueceu. Nesse lugar, você já virou um sofrimento. Nesse lugar, é um espaço onde você, no genuíno da expressão do teu ser, da tua manifestação, já não existe mais. Você é só uma sobrevivente. Eu sou só uma sobrevivente nos caminhos que já se fecharam, mas que por apego eu não percorri outros. E o que eu quero viver de fato é o que o meu espírito chama. O que eu quero viver de fato é essa nova vida, que é uma renovação dessa mesma, que é a morte que eu aceitei, os caminhos que eu decidi. Essa é a vida que eu quero viver. E parece, de novo, que tudo é muito grande na hora do salto, na hora que a gente precisa saltar, mas de fato, quando a vida nova acontece, sem que a gente perceba, muitas bênçãos e muita providência toma conta. E sim, as dificuldades sempre vão ter, vão existir, mas eu sempre vejo muito difícil viver a dificuldade que é de sustentar uma vida de sobrevivente. Eu vejo muito mais difícil do que a dificuldade de sustentar a vida de alguém que está plenamente vivendo. As dificuldades vão estar por aí. A segurança não está em nenhum lugar. E o medo é o portal da coragem. Você só conhece coragem através do medo. Quando Jung falava dos guardiões dos portais, a gente pode levar por aí que o medo é o guardião do portal da coragem. Se você conseguir vencer o medo, você vai conseguir encontrar com a coragem. Não tem outro caminho. E tem muitos outros guardiões que a gente vai encontrando. E a gente vencendo esses guardiões, os portais vão se abrindo. O fato é que realmente tá aí comentando que é magnífico passar por esses portais. O fato é que eles estão aí e eles estão se abrindo. E é provável que a gente continuando esse movimento de reflexão e oração, que tudo isso acene com mais força dentro da gente. Isso eu vejo como graça. Graça da oração. Ou será que a gente nunca se questionou por que que os povos rezam desde antes do aparecimento do Buda, de Jesus? A oração sempre esteve presente. A oração não veio com o Messias, a oração não veio com o fundador da doutrina. A oração já acontecia antes. A oração já vinha, já seguia de alguma forma. Que poder tem nisso? E será que a gente é ingênuo o suficiente para, com uma intenção correta, ainda que não pronunciando o mantra corretamente, na linguagem certa, será que a nossa intenção não vai trazer, ancorar esse mesmo poder? E que a gente vai sentir isso de formas diferentes, ainda que a gente esteja intencionando para o outro, porque não tem essa via de mão única no universo. Você está dando para o outro, de alguma forma, sem saber, através do universo, vai dar para você. E talvez o universo esteja falando do tanto que a gente está rezando, se dispondo para esses seres na travessia, esses próprios seres na travessia. Vocês imaginam nessas reflexões, nessas orações e meditações que a gente fez a respeito de seres no umbral,
seres sofrendo. Você imagina se um deles foi tocado? Você imagina o que eles teriam para dizer para nós? Você imagina a força do karma, da intenção deles de retribuir e falar: vivam, que o melhor aconteça para vocês, e que automaticamente essa vibração deles vai abrindo essas portas todas, que quando se abre a gente olha e fala: não, mas eu não vim aqui para isso. Você não veio aqui para isso, mas a oração te levou para isso e foi graça. Não é um lugar para a gente olhar e dizer, não era, ninguém anunciou desse jeito esse negócio, agora eu quero sair daqui. Não, ninguém anunciou, mas o novo se fez. O que a gente vai fazer? Não quero mais, não quero mais. Não dá, você já viu, já abriu, já sentiu. E talvez, inclusive, por gratidão desses seres. Talvez esses seres, olhando para a nossa vida, tenham sussurrado ao nosso coração: eu vi você como você me viu, e se você continuar fazendo o que você está fazendo, amanhã é você nesse umbral. E talvez isso venha nessa força, porque eles queiram salvar a gente desse umbral que de alguma forma se reverberou alguma luz. Eu desejo coragem para cada uma. Eu desejo que cada uma possa continuar nos seus próprios processos, entendendo que tudo isso que vem acontecendo com a gente já mudou, exato. É um convite para que o mundo mude também ao nosso redor. São essas mudanças que a gente vai fazendo na gente, que a gente vai alinhando mudanças no mundo. O mundo não vai mudar nunca, gente. São só pessoas que mudam. É através da mudança de pessoas que o mundo muda. E aí, quando a mudança vem para a gente diz: ah, não é isso. Como não? É isso. O teu desejo de um mundo melhor é a tua mudança. E agora essa mudança está acenando, de alguma maneira. E essa mudança sistêmica, ela vai agindo em outros seres. Então, o que quer que seja que esteja aí acenando para você dentro, eu não acredito que algo que venha em oração, em intenção, exato, a nossa mudança se desdobra. Eu não acredito que algo que venha no poder da oração venha para o mal para nós. Eu não acredito sobre tudo que nos cerca. Exato, essa realidade sistêmica, a gente é parte desse sistema. Então, olha, vai processando, vai entendendo, vai sentindo, mas não vai fingindo que não tem um mundo se abrindo, porque outra vez uma travessia começou, mas agora a gente está mais perto, está chegando mais perto do lado de lá do que da margem que a gente saiu. E a gente foi fazendo essa oração, e a gente foi vibrando, e a gente foi se emocionando, e a gente foi se arrepiando, e a gente foi estreitando laços entre a gente. Tudo isso foi acontecendo de um jeito tão bonito. Não tem como esse fluxo ser interrompido. Não tem como isso simplesmente a gente falar: eu não vi, não senti, sim, tá tudo aí. E é um fluxo tão bonito, é um convite tão bonito. Que cada uma possa de novo acenar, ver, fazer essa transformação e ser essa transformação para o mundo. E poder inspirar outros, poder inspirar outras também. Quando eu penso em não tingir meus cabelos, e eu sempre penso, quando eu não tinjo meus cabelos, eu sempre fico pensando para que alguma pessoa mais nova que eu que me veja não seja escrava de tingir os cabelos para não parecer velha. Entende? Ou seja, através da nossa mudança, outras pessoas vão acessando mudanças. E isso é tão bonito. É tão bonito a gente pensar que pequenas coisas em nós podem fazer com que alguém que está perto diga: se ela ou se ele fez, eu também posso. O que quer que seja, eu tenho certeza que cada uma aqui é uma referência de coragem para alguém na vida. Para algo que já fez, para alguma mudança, para alguma coisa. Olha, eu falo assim: essa pessoa é modelo para mim nisso. Olha como você é capaz de influenciar. E olha como com mais mudança, com mais transformação, mais alinhada as coisas que estão no coração, como isso não é só para você. A vida não está oferecendo para nós algo só, a capacidade de inspirar, isso é tão lindo, Leila. A capacidade da gente tornar a vida um pouco mais fácil, pele para dentro. O que a gente precisa entender é que nada que foi dado para nós é para nós. Foi simplesmente dado para que outros recebam através de nós.
O que a vida está dando para você é uma oportunidade de serviço. Então, sirva, olhe para o outro, veja a tua participação na vida dos demais e se algo dessa inspiração que a Leila trouxe, que a gente possa inspirar coragem, que a gente possa inspirar dignidade, honra, porque não significa que em todos esses processos a gente sempre vai estar sorridente com a cabeça em cima dos nossos ombros. Às vezes a cabeça vai estar rolando ali ao lado dos pés. E tudo bem, mas caminha com dignidade, com a dignidade dessa luta que é uma luta justa, que é uma luta pela vida continuar, e não uma vida de novo que a cabeça está em cima dos ombros, mas a alma está fora do corpo. Aí, aí é a hora de novo que a depressão acena, que as somatizações acenam, que o brilho nos olhos desaparece e que a gente parece que está vivendo um dia depois do outro, sem nenhum tipo de mensagem divina neles, sem nenhum tipo de magia. E existe magia em nós, existe encantamento em nós. Só que a gente precisa abrir isso, precisa deixar que isso flua e ir através de nós para outros seres. Então, sobre novos começos, eu só queria colocar aqui para vocês que existe algo acenando, sinto, em cada uma, em cada um de nós. E gostaria de pedir para que a gente pudesse atender esses chamados, principalmente quando eles são genuinamente para o nosso bem. A gente sabe que eles são para o nosso bem. A gente pode estar com medo, a gente pode estar nervoso, a gente pode estar ansioso, mas a gente sabe que é para o nosso bem. E lembrar de, além de ser para o nosso bem, isso também colabora para quem está em volta. Ou, por exemplo, a Ana Paula como terapeuta. Se a Ana Paula deixa de fazer algo que ela tem para fazer, quantos seres deixam de se beneficiar? Nunca é só sobre nós. Nunca. A vida não é sobre. A gente tem uma realidade sistêmica, nunca é sobre um de nós. É sempre sobre esse sistema todo que a gente influencia. Então, se está acenando, lembra, é por você sim, mas é também através de você para os demais. E se a gente não puder viver uma vida que beneficie outros, será que tem sentido em viver uma vida que só atende a caprichos e vaidades e medos e inseguranças de cada um de nós? Será que faz sentido viver só para a gente? Será que o propósito da vida não deve ser algo maior? Se a gente olhar para a natureza e perceber se os pomares comem das próprias frutas, se os rios bebem da própria água, parece que tudo de algum jeito se resolve na natureza na doação. E por que que a gente vai impedir a doação maior que pode existir nesse planeta, que é de quem verdadeiramente a gente é? Que a gente tem essa coragem. Graças, gente. Muito agradecida. Pedir para a gente sentar com a nossa coluninha ereta, respirando profundo. Trazendo na nossa respiração uma calma mental. E através dessa calma mental, uma tranquilização dos nossos músculos, da nossa postura. A postura deve ser vigilante, não deve ser tensa. A respiração vai acalmando a mente. A respiração vai trazendo uma expansão da consciência. A respiração calma, pausada e cíclica.
observando os seres na natureza. Existe mudança através da respiração. Fêmeas, na hora de parir, respiram de formas diferentes do que a do dia a dia. O medo provoca uma respiração diferente. A ansiedade provoca outra respiração. Então, agora, consciente de tudo isso, através da tua respiração, influencia todos esses campos. Influencia para que haja calma, influencia para que se haja mais consciência, mais entendimento, mais compaixão. Influencia, respirando profundo, a calma necessária para caminhar em direção a um abismo, ao abismo da transformação. Dentro de você, aonde você pisa hoje, teu solo sagrado que você caminha, é conhecido. E percebe que tudo que te acena, te envolve, te convida para um lugar desconhecido. E que por mais que você queira deter os teus passos caminham para esse abismo da transformação. E conforme você se aproxima, você tem medo da vertigem. E você tem medo da escuridão. A altura é vertiginosa. E ainda que você queira não caminhar para a transformação, por medo, por insegurança, você ainda assim não consegue deter teus passos. Até que ali, à beira desse abismo, você realiza que não existe outro caminho a não ser saltar. E você sente teu coração acelerar. E você sente tua respiração mudar. Uma respiração que pode ser mais curta, como a de uma fêmea que está para parir. Como uma mãe divina que está prestes a dar à luz. Você realiza que é o teu renascimento. E um pouco nervosa, com um pouco de nervoso. Com um pouco de medo. Um pouco inseguro, insegura. Ainda assim, nada detém que ali é o caminho. Um caminho desconhecido, um caminho vertiginoso. Um caminho que não se vê, mas que se mostra como onde o ser deve caminhar. E tomado e tomada pela força que acena no coração e não pode ser explicada, apenas sentida. Cada um salta. E ao saltar, com o peito aberto, com os braços abertos, o caminho nunca foi para baixo, que o caminho era para o alto, e sempre será. E esses braços criam asas, e essas asas voam, vendo o caminho que levou até ali, e vendo que o abismo era só o portal. E que novos céus te esperam, te abrigam, te dão as boas-vindas. E seres dentro de você, ao redor de você, aplaudem a tua coragem, enquanto outros que se veem caminhando para esse mesmo abismo olham para o céu e para a tua jornada e ganham a braveza necessária para percorrer
lançar para alçar o próprio voo. Aterrissando num solo sagrado, que é o teu coração. Você realiza outros seres com você. E são esses seres que aqui manifestam o nosso campo. São seres que rezam a nossa mudança, a nossa transformação. Para que depois de todas essas mudanças e transformações aparentes, cada um de nós possa de fato ser. Deixar de estar quem se está na encarnação e possa ser o espírito depois de qualquer encarnação, através de qualquer encarnação e antes de qualquer encarnação. Esses seres que se encontram com você no teu coração e que preenchem esse campo, favorecendo as mudanças que cada um deve fazer para cumprir com a própria evolução, se multiplicam, para que o campo vibre o suficiente de não ser mais a força de um único coração, mas um grande coração cósmico que reverbera através de nós, para seres na travessia nesse momento. Seres que, face à morte, sentem medo do abismo. Seres em queda livre que ainda não encontraram a força da própria asa, das próprias asas. Desse campo reverbera coragem. Desse campo reverbera paz e serenidade para encarar o desconhecido. Desse campo reverberam os mestres para silenciosamente estarem ao lado de cada ser que verdadeiramente busca sair de condições já ultrapassadas para sua evolução e encontrar um novo caminho. Esse campo vai especialmente nas famílias que perderam entes queridos e que precisam agora encontrar a nova vida. E esse campo atua nos seres em travessia que igualmente precisam atravessar esses mundos para também encontrarem uma nova vida. Esse campo atua em seres, não em pessoas. Aqui incluem-se mestres animais. E todos os espíritos das natureza, como de mestras árvores, e até mesmo das mães águas, como rios e mares, também fazendo travessia numa crise climática que pede e implora a transformação do ser humano. Desse campo, irradiamos a coragem necessária para a transformação do mundo, através da transformação individual do ser sobre a terra ou entre mundos, em travessia, nesses espaços sutis, sejam eles no interior ou no exterior do que considera-se eu, o eu individual de cada um. Reverberando essa coragem, reverberando a capacidade para aceitar a mudança, reverberando a força nas asas para superar as inseguranças, reverberando que os chamados secretos do coração possam ser atendidos por cada um, por cada uma, reverberando desse campo e através do coração de cada um aqui, com o apoio de mestres, de gurus e de todos os espíritos que facilitam a transformação dos seres e a volta para casa de cada um. Aqui oferecemos nossas orações.
E aqui convocamos que, através dessa mesma vibração, outros seres se juntem a nós, para que, de forma inexplicável, o poder alcance quem necessita dele. E a exemplo de cada um que caminhou em direção ao seu próprio abismo da transformação e se viu forte com asas, que teve a coragem de bater, a exemplo da vida de cada um, que os seres que rezamos também possam esse mesmo caminho. Respirando, concentrando e sentindo. Sentindo esses seres antes da oração, trabalhando em cada um. Trabalhando em cada um. Limpando o coração de cada um. Curando cada um. Para que esse veículo, para que esse instrumento que cada um é, possa ter mais força, mais clareza, para reverberar através dele próprio, além. Especialmente aos pajés e aos xamãs do campo, dando as boas-vindas a todo o espírito professor, a todas as egrégoras, a todos os seres que aqui na Terra colaboram com a nossa evolução e que fazem parte do nosso rezo, alcançando outros, elevando, curando. Um canto para esses seres que vivem em comunhão com as florestas e que remetem cada ser, cada um de nós, à própria natureza. A natureza real do coração e a natureza mãe, materna, que tudo provê, ensina e sustenta. Ayahuasca ini, ayahuasca cura-nos. Madrecita ini, madrecita cura-nos. Abuelita ini, abuelita cura-nos. Medicina ini, medicina cura-nos. Ayahuasca ini, ayahuasca cura-nos. Madrecita ini, madrecita cura-nos. Abuelita ini, abuelita cura-nos. Medicina ini, medicina cura-nos. Que a cura não seja dos corpos físicos, que a cura seja de almas e de espíritos,
Aspectos sutis que fazem parte da realidade do ser, para que o ser curado de si próprio possa encontrar nele mesmo o reino do divino e manifestá-lo para cada um dos seres. Oh. 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 Purvaswaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Dioyona Prachodayat Om Bhuvaswaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Dioyona Prachodayat Om Bhuvaswaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Dioyona Prachodayat Om Bhuvaswaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Dioyona Prachodayat Om Bhuvaswaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Dioyona Prachodayat Om Bhuvaswaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Dioyona Prachodayat Om Bhuvaswaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Dioyona Prachodayat Om Bhuvaswaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Dioyona Prachodayat Om Bhuvaswaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Dioyona Prachodayat Om Bhuvaswaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Dioyona Prachodayat Om Bhuvaswaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Dioyona Prachodayat Om Bhuvaswaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Dioyona Prachodayat Om Bhuvaswaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Dioyona Prachodayat Om Bhuvaswaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Dioyona Prachodayat Om Bhuvaswaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Dioyona Prachodayat Om Bhuvaswaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Dioyona Prachodayat Om Bhuvaswaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Dioyona Prachodayat Om. Sente os efeitos, sente as vibrações.
Sente. Volta para casa. Onde sentir dá as respostas. E não pensar. E sentindo ondas de amorosidade, sentindo ondas de perdão, sentindo ondas de tranquilidade. Entende qual é o teu caminho. E com confiança permanece. Aonde o teu coração é tranquilo. A despeito das lutas, que esse mesmo coração tranquilo leve a enfrentar no mundo. Ou entre mundos, ou em outros mundos. Sente e honra o teu coração. E é através desse coração que outros seres consigam voltar para casa. A casa é o coração. A casa é o sentir. A casa é o amor. Amor, 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 sentir aqui. Amor, 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 eu recebi. Amor, 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 o amor vai nos guiar. Amor, 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 o amor vai nos curar. Agradecendo no nosso coração a oportunidade de tentar ofertar para o outro e receber tanto. Agradecendo no nosso coração um mundo melhor que já é, graças às mudanças de cada um. Agradecendo no nosso coração, eu pessoalmente, o nosso encontro. Inspirando, expirando, abrindo os olhos. Namastê. Graças, gente, pelas reflexões, pelo tempo aqui que a gente passa se acolhendo, se vendo, sorrindo, chorando, tudo isso reverberando dentro da gente. Eu quero comentar com vocês amanhã para a gente fazer dentro desses novos caminhos, para a gente perceber também o corpo, a linguagem corporal. A gente foi muito desassociado do corpo, porque o corpo sempre foi um lugar de prazer também. Então é muito comum que que as novas tendências do mundo ignorem o corpo ou coloquem o corpo só para vaidade. Só que existe grande poder no corpo. As doutrinas antigas, quando a gente pega no Japão, na China, no Tibete, tem uma prática no Tibete que os monges, eles se enrolam com lençóis úmidos e eles estão nus e eles saem para meditar. E no Tibete é bastante frio. Então, por que isso? Ou seja, existe portal nesse corpo físico. A gente nota também que no momento primeiro do luto ou da nossa transformação, é muito comum, vi que a Josi perguntou alguma coisa, eu já vou abrir. É muito comum, nesse primeiro instante, que o corpo sucumba. É muito comum que, frente a um desafio, a gente colapsa o meio do corpo. É comum também que a gente dobre a coluna para frente. É comum que a gente tenha dores nas nossas articulações. E à medida que a vida vai andando, se a gente conseguiu assimilar as mudanças, o corpo ele volta para uma condição natural. Se a gente não conseguiu,
aí é comum que a gente comece a se encolher. Então, a gente falou do tópico de somatização num outro dia, eu queria só olhar um pouco essa linguagem corporal, para instigar a gente a se olhar um pouco e se perceber um pouco no nosso cotidiano. E também provocar em nós um compromisso com a gente, para que a gente possa ter rotinas no nosso dia a dia para voltar para um estado neutro. Então, se isso pode ser, eu vejo muito na yoga, se o golpe é muito forte da vida, eu tendo a fechar o peito. E daí eu tenho que ficar suando mais para conseguir abrir meu peito. Se situações de medo, como que vieram aqui, as posições de invertida mexem mais comigo, porque esse medo está presente de uma outra forma. Então, o que eu quero falar é como que a gente pode usar o nosso corpo físico como uma ferramenta dentro dessas transformações e dentro desses nossos processos de luto, renascimento, de morte e renascimento, para que a gente possa cada vez mais rapidamente, estar conectado ao coração e não ficar tanto nesses aspectos periféricos que acompanham a gente quando um trauma acontece ou um portal muito forte se abre e a gente tem um impacto físico que muitas vezes não anda para além disso. Então, como usar, do mesmo jeito que a gente usou a respiração para acalmar a mente, como é que a gente usa o corpo físico para neutralizar ansiedade, medo, tristeza, depressão, desânimo, tudo isso? Como que a gente faz isso? E a forma que a gente vai usar para abordar tudo isso é tudo que essa doutrina, especialmente a oriental, para que a gente outra vez veja o corpo como uma ferramenta e não como dizem para nós que ele é uma prisão do espírito. Para terminar, eles dizem que aqui na Terra é o lugar que a gente consegue se libertar, não dizem isso? E qual é o diferencial da Terra? Que a gente encarna. Então, e se a gente pensasse nesse corpo não como uma prisão, mas justamente como um libertador? Talvez a gente comece a tratar ele diferente. Graças a gente, amanhã nos encontraremos de novo. Um grande beijo, muita gratidão por cada um, por cada uma. Espero que reverbere aí e através de cada um. Desculpa, teve uma pessoa que perguntou, a Josi perguntou uma coisa. Perdão, Josi. Desculpa, Patrícia, por que no momento do mantra que você entrou eu senti como uma irritação no coração? Do que se trata esse mantra? A qual o propósito dele? Essa foi uma discussão que a gente teve hoje no grupo também a respeito disso. Só sente no teu coração se é o mantra, se é a reflexão, se é alguma coisa que está mexendo dentro de você. Eu não acho que seja algo específico. E eu acho que, em todo caso, a gente precisa, outra vez, como foi colocado, encontrar essas respostas dentro. Sobre essa irritação, a Márcia não está aqui hoje, ela comentou que não estaria. Eu estava conversando com ela um outro dia de como os professores ou quem passa a informação, os mensageiros são irritantes. Porque certas reflexões, elas são muito irritantes. Porque daí a gente está num lugar que a gente está absolutamente gostoso na nossa ilusão. E aí vem aquele mensageiro, aquele papel que vem trazendo o ensinamento de um professor, que outra vez a gente está num círculo de estudo aqui, então eu estou, às vezes, passando o que eles passam, ou seja, estamos ombro a ombro nessa história. Mas quem vai falando recebe a nossa irritação, porque estava tão gostoso aqui nesse lugar onde eu não estava pensando em nada disso, e daí vem você e joga essa bomba aqui em cima. Então, às vezes, também, essa irritação é dirigida para ali, pode ter sido mantra, pode ser alguma coisa que eu disse, Josi, talvez tenha te irritado profundamente. Ou seja, só olha aí dentro, vê o que está acontecendo. Se for comigo, eu aceito, acolho, abraço, está tudo certo. E acho que faz parte essa irritação, porque num processo de crescimento, a gente vai se irritando. Quando a gente tem amigo, muito bom amigo, a gente não se irrita com o amigo também? Que o amigo às vezes fala para a gente coisa que a gente não quer ouvir? Então, é isso. Ou seja, às vezes o mantra está te irritando porque ele está falando também uma coisa que a gente não quer ouvir. Agora, é só importante olhar para dentro da gente, ver esse caminho de irritação e acolher e saber que, outra vez, a gente está dentro de um processo divino. E dentro desse processo divino, a gente se irritar com certas reflexões também faz parte. Enfim, a gente continua amanhã. Muito agradecida. Não, não foi nada disso que eu disse, não. Foi mesmo o som do mantra. Eu perguntei sua falta. Querida, a gente vai conversar mais a respeito disso. Mas veja aí dentro como você se sente. Eu sinto que se eu continuar aqui, as pessoas não vão atender amanhã, porque eu estou quase 2 horas falando com vocês. Então amanhã não, vai ser irritante para outras pessoas. Mas amanhã, Josi, pensa sobre tudo isso e qualquer coisa a gente começa amanhã com essa reflexão, pode ser? Muita gratidão, gente.
Um grande beijo. Boa noite. Tchauzinho.